Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos. Glórias a Deus. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Louvando a Deus pela vida do pastor Anderson, por ter nos presenteado com esta oportunidade para nós estarmos aqui para discorrermos na palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que, quando ele me falou, eu comecei a pensar o que eu iria falar aqui nesta noite. Porque o que eu vou falar aqui, os irmãos já conhecem, não é novidade para ninguém, mas cada dia o Senhor, a sua palavra se renova e ela é nova a cada manhã. E nesta noite nós iremos falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio que Ele já falou comigo, por isso vai falar também com a sua igreja. Como eu disse naquela hora, eu vou falar sobre quando nós obedecemos, nós temos vitória. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com a igreja. E para tal eu quero ler no livro de Josué, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 6. E nós já vamos entrar neste assunto aqui, porque o relógio não espera, né? E nós queremos fazer tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Como eu disse, é conhecido o que eu vou falar, mas nós queremos dizer à igreja que este homem de Deus, Josué, ele só obteve grandes vitórias porque foi um fiel obediente àquilo que Deus queria para com a vida dele. Muitas das vezes nós vivemos hoje reclamando que nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, mas nós também não nos importamos em obedecer a Deus como realmente Ele quer que nós obedeçamos. E muitas vezes nós sofremos dificuldade, nós passamos por momentos difíceis, porque quando nós olhamos para trás, tudo que estamos vivendo, porque faltou a verdadeira obediência àquilo que Deus realmente quer para cada um de nós. Josué só foi vitorioso porque sempre obedeceu às ordens de Moisés. E nós sabemos que Josué, ele era um jovem, que ele saiu do Egito, ele ainda tinha mais de 20 anos já, quando ele saiu do Egito. E Deus fez uma promessa quando ele foi ver ou espiar a terra de Canaã. E quando aquele povo rebelou contra ele, contra Calebe, ele foi fiel nas suas palavras. E por causa dele ser fiel, Deus fez uma promessa, que aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos, não entrariam em Canaã, somente Josué e Calebe. Por que Deus fez esta promessa? Porque ele foi fiel e obediente às ordens de Moisés. Muitas das vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia e ficamos analisando por que muitos tiveram vitória e outros não. Josué era um moço que não se apartava de Moisés. Eu estive meditando, irmão, porque Josué foi o único moço ou o único acompanhante que subiu no monte quando Moisés foi buscar as tábuas da lei. Porque quando ele vinha voltando, ele ficou, eu creio, numa certa distância, pastor Valdemar, de Moisés. Porque Moisés foi para a presença de Deus. E para chegar na presença de Deus, irmãos, nós precisamos santificar a nossa vida. Se eu e você não santificar a nossa vida, nós não nos aproximamos de Deus. Mas quando nós santificamos a nossa vida, nós nos separamos do pecado. Aí está o segredo da vitória. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado. E quando eu me aproximo de Deus, eu começo a ter vitória na minha vida, como disse o pastor aqui. Deus providencia as coisas para nós que nós não entendemos. Não foi por coincidência que aquele homem atravessou a pista, veio do outro lado para abastecer o carro. Foi uma providência de Deus por causa da santidade, por causa da fidelidade do seu servo, que está na presença dele fazendo a sua vontade.
Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos várias vitórias na nossa vida. Vitórias materiais, vitórias conjugais, vitórias familiares, vitória no trabalho, vitória em todos os sentidos da nossa vida. Porque nós obedecemos a palavra de Deus e Deus se incumbe de fazer aquilo que nós precisamos. Ontem nós ouvimos uma mensagem ali na sede, culto da vitória. Mas ele não recebe nada. Porque ele não fez nada para chegar no culto da vitória. Ele só quer receber o que está lá no culto. Mas nós, para irmos no culto, para termos vitória, nós precisamos nos aproximar de Deus. Quando nós aproximamos dele e nós chegamos à sua presença, ele já está pronto para nos abençoar. Porque a Bíblia diz que antes que nós pedíssemos, Deus já sabe o que nós precisamos. E nesta noite a palavra que eu vou falar aqui, ela é meia pesada, mas é a palavra de Deus. E foi por causa disso que Josué alcançou a vitória. Vamos lá, capítulo 5 de Josué, versículo 2 a seguir, que diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel, em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os varão, todos os homens de guerra que eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, eram circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não haveria de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais a dar-nos, terra que mana leite e mel. Por isso, irmãos, é que nós vemos que muitas das vezes nós vivemos uma vida difícil hoje, nos nossos dias, por causa da desobediência. Filho não obedece pai, pai não obedece pastor, não obedece a palavra de Deus, não obedece os mandamentos do Senhor. E nós vivemos numa total desobediência hoje. Se você entra num ônibus cheio de estudantes, você fica apavorado. Ninguém respeita ninguém ali. Porque isso é generalizado num mundo que não conhece a Deus. Quando tem uma pessoa ali diferente, você fica preocupado, porque aquela pessoa é diferente. Nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. No tempo de Josué não era diferente. Tinha muitos jovens na idade de Josué, mas poucos foram que entraram na terra. Nós estamos caminhando para o céu, irmão. E nós precisamos fazer tudo para chegar lá. Nós olhando para esta palavra, se fosse você que recebesse essa ordem, como você faria? Faria como fez Josué? Ou você é aquela pessoa que quer torcer a palavra sempre? Quando alguém fala da palavra de Deus para você, você diz, não, mas não é bem assim. Não é bem por aí. Dá para fazer desse jeito. O pastor estava aqui preocupado por causa do ar. Um queria 17, outro queria 19, outro queria 20. Ele estabeleceu 23. Tem gente que não está satisfeito. Mas você precisa se acomodar. Porque é necessário que haja uma conscientização daquilo que precisa ser bom para todos. Um vai passar mais frio, o outro vai passar mais calor. Mas todos nós devemos de nos adequar àquilo que necessário é para o bom andamento da obra de Deus aqui na terra. Eu creio que para Josué não foi muito fácil fazer aquilo.
Porque a circuncisão era algo que era feito nos judeus logo que a criança nascia. Mas ali estava sendo feita uma circuncisão em pessoas adultas. Pessoas que já estavam muitos com 40 anos, outro com 30 e pouco, outro com 20. E assim por diante. Mas era necessário fazer isso. Por quê? Porque este era um sinal de Deus na vida do hebreu. Foi uma promessa que Deus fez para Abraão, quando tirou Abraão da terra lá de Ur dos Caldeus, e trouxe para fazer a sua vontade e dele formar uma nação. E Deus exigiu isso de Abraão. E foi passando isso de pai para filho, de filho para o outro filho, e foi chegando até esses dias de Moisés. Então nós sabemos, irmãos, que quando Josué ele foi circuncidado, ele estava lá no Egito. Mas aqueles que saíram do Egito, que não foram circuncidados lá, estavam sendo circuncidados naquele momento. E era algo doloroso, não era algo muito fácil. Hoje nós temos aí ferramentas de todo tipo. Mas agora você analisa uma faca feita de pedra. Ela não é uma faca como uma navalha. Não é como uma faca tramontina, como diz o ditado, que corta bem, né? Então você veja a situação. Mas todo aquele povo se ajuntou no mesmo espírito, porque eles precisavam ter este sinal. Quando Davi foi lutar com Golias, qual foi a palavra que Davi se inspirou para vencer o Golias? Davi disse assim: quem é esse incircunciso que está afrontando a Deus? Veja o valor da obediência daqueles que servem a Deus. Davi era circuncidado. Davi tinha o selo de Deus na sua vida. Por isso ele olhou para o filisteu e não viu um grande homem lá na frente dele, não. O Golias para ele não era nada. Porque Golias não tinha o sinal de Deus na vida dele. Mas Davi tinha o sinal de Deus na sua vida. Hoje, em nossos dias, nós convidamos a igreja, as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, para cumprir aquilo que Jesus pediu, aquilo que Jesus ordenou. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não for será condenado. E tem muita gente prolongando o seu batismo. Passa um batismo, passa 2, passa 3, e a gente fala para ele: irmão, você não vai batizar? Não, irmão, ainda não. Essa pessoa está desprotegida. Essa pessoa não tem a marca de Deus ainda na vida dele. Ele aceitou Jesus, ele vem para a igreja, ele canta, ele ora, ele frequenta, mas ainda falta alguma coisa na vida dele. Era o que faltava para esses homens lá no deserto. A circuncisão. E para nós é o batismo. Eu, quando me converti, eu tinha 17 anos de idade. Eu aceitei Jesus no dia 22 de fevereiro de 1962. Era uma quinta-feira. No domingo, eu fui para a igreja e já passei a ser aluno da escola dominical. Fazem agora, dia 25 de fevereiro agora desse ano, 58 anos que eu sou aluno da escola dominical. Nunca deixei de ir na escola dominical. Um dia eu fui na praia, junto com a minha família, e quando chegou no domingo, perguntei para uma pessoa: escuta, onde é que é a igreja aqui? Eles falaram: pai, o senhor vai na escola? Eu falei: vou na escola. Eu estava lá na praia, mas eu fui na escola dominical. Eu fui aprender o que eu não tinha aprendido ainda. E foi muito bom eu ir lá, porque eu fiz uma amizade com umas pessoas ali, e eu aprendi da palavra de Deus daquele dia. Se eu ficasse ali, eu não ia receber nada. Então, a escola dominical é algo importante na vida do cristão. Foi ali que eu aprendi as primeiras coisas da palavra de Deus. E quando foi no dia 18 de março, eu desci as águas do batismo. O presbítero lá não queria me batizar, pastor Anderson. Disse: não, deixa para o próximo. Eu disse: não, eu quero batizar agora. Ele falou: mas vamos esperar mais um pouco. Eu disse para ele: ô irmão,
O espinho, quando nasce, ele traz a ponta, não traz? Ele falou, traz. Então, eu falei, eu quero ser crente, crente mesmo. E aí eu me batizei, irmãos, e glórias a Deus. Estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, nós vemos que Josué, ele obedeceu a palavra de Deus, fez conforme Deus pediu que ele fizesse, e tudo concorreu para a edificação daquele povo, porque agora aquele povo estava preparado para enfrentar as lutas e as dificuldades que vinha pela frente. Se você não se prepara, meu querido irmão, tome cuidado. O mundo está aí para guerrear contra nós. O mundo usa pessoas até dentro da igreja para provar a nossa fé. Muitas das vezes você não sabe, porque alguém te faz alguma pergunta. E você fica meio encabulado. Por que o irmão falou aquilo comigo? É para você pensar mesmo. Muitas das vezes nós queremos fazer todas as coisas como nós mesmos desejamos fazer. Mas aqui no versículo 9, nós vamos entender, disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Deus revolveu do meio do seu povo aquelas coisas lá do Egito, os costumes que vieram do Egito. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu também um monte de gente que está vindo na igreja porque acha bonito. Tem gente que vem com você na igreja porque gosta de ouvir os hinos. Tem outros que vêm da igreja porque gostam de ouvir a palavra. Porque ele se sente bem em passar esse momento aqui. E assim foi o povo que saiu do Egito, porque eles viram Deus atuando na vida dos hebreus. Então eles ficaram com vontade de participar daquelas bênçãos. Eles viram as pragas que aconteceu no Egito e não aconteceu lá no arraial dos israelitas. Eles viram todas aquelas 10 pragas ali acontecendo. E para os israelitas nada acontecia. Eles disseram, eu tenho que encostar aí, né? Eu tenho que sair com esse povo daqui. Porque esse povo é diferente, esse povo Deus está com ele. Eu não quero ficar aqui no Egito. Saiu, mas lá na frente, irmão, aquela mistura começou a dar trabalho. Começou a complicar a situação. Começaram a reclamar disso, reclamar daquilo outro. Mas o povo de Deus não pode se misturar. O povo de Deus tem que se destacar nesta terra. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver diferença. Não é no cabelo, não é na roupa, é nas atitudes. É na maneira como nós nos portamos, e a roupa faz parte da nossa santificação. Porque tem gente que diz que Deus quer o coração. Não, quem quer o coração é o açougue para vender. Jesus quer nós inteiros. Ele quer espírito, alma e corpo santificado na presença dele. E quando nós fazemos isso, o mundo vê a diferença em nós. Você não precisa falar quem você é. O mundo sabe quem você é. O mundo sabe o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E muitas vezes o crente está na igreja há muitos anos e faz coisas que o mundo já sabe que ele não pode fazer há muito tempo e ele continua fazendo errado. Mas que nós possamos entender o que é a palavra de Deus. Em Josué, no capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ler agora. Temos aqui uma palavra de Deus para nós, que diz assim, e sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué,
descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Veja, irmão, Josué, quando se deparou com aquele ser, ele não temeu aquele ser. Ele se aproximou dele e perguntou: ei, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Porque aquele homem estava com uma espada desembainhada, uma espada nua, não estava na bainha. Mas Josué se aproximou dele, porque Josué tinha algo na vida dele que ele tinha recebido de Deus, que Deus estaria com ele e lhe daria vitória em todos os sentidos da vida dele. Meu irmão, não tenha medo do inimigo das nossas almas, não, porque nós não vemos ele, mas ele nos vê. Eis a diferença, irmão, porque nós não vemos o inimigo, mas o inimigo nos vê, e ele sabe tudo que nós fazemos. Os nossos gestos, as nossas maneiras de andar, dentro de casa, fora de casa, na rua, no trabalho, na escola, no escritório, que é onde você estiver e eu estiver. O inimigo está de olho em nós. A Bíblia diz que o inimigo não toca em nós porque nós somos guardados, cobertos pelo sangue de Jesus. Se não fosse a marca de Deus na nossa vida, ai de nós, irmãos, o inimigo já tinha nos engolido vivo. Mas o inimigo olha para nós e não pode tocar em nós. A Bíblia diz que quando Satanás se apresentou na presença de Deus, Deus fez uma pergunta para ele. Da onde vem Satanás? Ele diz: de passear e rodear a terra. Aí Deus indagou: viste o meu servo Jó? Satanás disse: eu vi. Aí Deus deu as qualidades de Jó. Ele disse: olha, sabe por que faz isso? Porque o Senhor rodeou ele, porque o Senhor cercou ele, ele está guardado, ele está cercado. Mas se tomar as coisas dele, ele blasfema contra ti. Deus abre o portão e diz: pode entrar. Deus permitiu Satanás tentar Jó. O inimigo das nossas almas não vem tentar nós, irmãos, se nós estivermos cobertos, se nós estivermos protegidos na palavra de Deus, protegidos na presença de Deus, protegidos no sangue de Jesus. O inimigo rodeia, a Bíblia diz que ele está como leão, ao longe, rodeando a quem possa tragar. Cuidado, se eu e você abrir a porta, ele pode nos pegar. Mas se a porta estiver fechada, ele não tocará em nós. Então Josué se aproxima daquele ser, e aquele ser diz: não, eu venho como príncipe. Segundo os estudiosos, este príncipe aqui, ele não era um anjo comum. Ele era o próprio Jesus. Porque nenhum anjo aceita adoração, né, pastor Valdemar? E Josué se prostrou diante daquele ser, porque aquele ser disse para ele: tira o sapato do seu pé, porque esse lugar que você está é santo. Por que aquele lugar se tornou santo? Porque o santo de Deus estava ali naquele lugar. E quando o santo de Deus chega, irmão, até nos nossos dias há diferença. Muitas das vezes a gente chega numa rodinha, porque eu trabalhei de motorista, e ficava no meio daquele povo todo. Muitas das vezes eu chegava depois que eles estavam conversando, e eles estavam conversando assuntos ali, ilícitos até. E quando eu chegava, eles diziam: vamos trocar a conversa porque o irmão chegou. Agora, se ninguém te vê, irmão, cuidado. Eles precisam notar a nossa presença. Quando nós chegamos, tem que mudar a conversa, tem que mudar as brincadeiras, tem que mudar tudo, porque nós somos santos, diz a Bíblia. Vós sois santo, porque em você habita o Santo Espírito de Deus. E para Deus habitar em nós, nós temos que estar santo. Se não tivermos santo, Ele não habita em nós. Então que nós possamos ser santos cada dia. Muitos hoje, irmão, não são abençoados, porque querem que seja só do seu jeito. Tem pessoas que não aceitam o jeito de Deus. Tem pessoas que não aceitam o jeito que o pastor ensina a igreja. Não aceitam os testemunhos que a Bíblia dá de certos homens e mulheres santos que viveram no passado.
e deixaram para nós algo especial para a nossa vida. Quando nós olhamos para aqueles jovens lá no passado, quando me converti, eu ficava, pastor Valdemar, me deliciando com a vida de José. Eu li, reli aquela história não sei quantas vezes, porque aquilo me impactava, e eu dizia, eu preciso ser assim, eu preciso ser diferente, o mundo vai ter que ver eu diferente, porque, irmãos, eu era uma pessoa terrível, eu era um torcedor de time que ficava lá no campo gritando o tempo inteiro contra o time do outro lado, gritando com o juiz, gritando com as pessoas, fazendo barulho, xingando, falando que não podia falar. E quando eu me converti, eu li um versículo, pastor Anderson. Assim como vós apresentaste o vosso membro para a imundícia do pecado, apresentai-vos agora a Deus. Um dia um irmão perguntou para mim, por que, irmão Varnão, que você dá tanto glória a Deus da igreja? Porque eu sou salvo, porque Ele teve misericórdia de mim, porque Ele me tirou lá do campo de futebol, porque Ele me tirou da cachaça, porque Ele me tirou da miséria do pecado. E quando eu gritava lá, eu grito agora aqui. Em vez de eu gritar para a mãe do juiz, eu grito para a glória de Deus, louvar e exaltar o seu santo nome. Porque meus membros são os mesmos. A minha boca é a mesma, o meu coração é o mesmo, mas só que agora é transformado, aleluia. Então, irmão, não tenha medo de glorificar a Deus, não, porque o mundo não tem medo de falar nada lá fora. Eu fico admirado com um crente que veste a camisa do seu time de futebol e não veste uma camiseta escrito Jesus salva. Cuidado, meu irmão. Deixa o seu time para lá, ele não vai te levar para o céu, não. Quem te leva para o céu é Jesus, o nosso Salvador. Crente que fica torcendo para time de futebol, cuidado, porque Jesus pode vir para você naquela hora. Quantas pessoas... Eu tenho um vizinho lá perto de casa, hoje ele não está mais lá porque ele está no cemitério. Mas ele estava na presença da televisão assistindo o jogo e ali ele caiu e morreu. Então, para a morte chegar, não tem lugar e nem hora. Muitas das vezes você está elevado ali, torcendo para o seu time, fazendo o que não devia fazer, e se você partir para a eternidade, será que você vai para o céu? Cuidado, meu irmão. Não é do seu jeito nem do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. E a Bíblia diz, e vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua, para que nós possamos fazer do jeito de Deus. Do jeito de Deus, irmãos, muitas das vezes não é muito fácil para fazer. Quando o obreiro pede para fazer uma campanha de oração, ele diz assim, irmãos, esta semana nós vamos fazer uma campanha, uma semana de jejum, de consagração, domingo é a Santa Ceia. Segunda-feira, amanhã vai ter oração. Quantos vêm para a oração? Terça-feira também tem oração. Quarta-feira também tem oração. Quantos vêm para a oração? Os cantores, aonde estão os cantores que querem cantar o domingo? Terça-feira o pastor disse que tem oportunidade aqui. Sábado também tem. Então, meus irmãos, se você gosta mesmo de cantar, terça-feira você vem cantar, porque eu nunca cantei na igreja para agradar ninguém. Eu sempre cantei na igreja para adorar a Deus. O meu louvor é para Deus. Eu não canto para louvar a ninguém. Eu canto para louvar a Deus e através daquilo que eu estou cantando, Deus pode edificar as nossas vidas. Como a irmã que cantou esse hino maravilhoso aqui. Uma letra que você fica analisando, que você fica pensando, e eu quero puxar a orelha dos tocadores agora. Muitas das vezes os tocadores tocam tão alto que você não consegue ver a letra que está sendo cantada. Muitas das vezes acontece isso. O instrumento, a bateria, o contrabaixo, cobre tudo quem está cantando. Uma igreja inteira cantando não cobre um instrumento ali. Pode abaixar seu instrumento, porque ele foi feito para acompanhamento, não foi para destaque. O destaque é para quem está louvando a Deus. É para o Senhor ser exaltado e a igreja ser edificada com aquele louvor.
Por isso nós pensamos que fazemos do nosso jeito, Deus se agrada? Não. Deus agrada quando nós fazemos do jeito que Ele quer. E a Bíblia diz, faça tudo com decência e ordem. É muito bom decência e ordem na casa do Senhor. Quando eu me converti, lá na porta da igreja tinha um tapa-vista. E do lado de lá daquele tapa-vista, estava escrito uma palavra assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Lembra disso, pastor? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aqui não é a minha casa, aqui é a casa do Senhor. Reverência na casa do Senhor. Quando Josué chegava na presença de Moisés, era com total reverência, com total temor. E por isso, quando estava nas horas de Moisés partir para a eternidade, Deus chamou a Josué, porque ele estava pronto. Nele havia temor, nele havia reverência, nele havia santidade, nele havia alegria dos céus na vida dele. E Deus os escolheu para a grande empreitada que ele tinha que fazer. Então, quando o pastor faz o convite para a semana de oração, irmão, há uma necessidade de se fazer sacrifício. Qual sacrifício, irmão Varlando? É você sacrificar aquilo que você gosta de fazer. É de tomar um sorvete, é de ir lá na lanchonete, é de fazer isso ou fazer aquilo, para vir na casa de Deus, adorar e buscar a presença de Deus, para Deus salvar a sua família. Muitas das vezes você está na igreja, mas seus familiares ainda não é crente. Você tem parente que não é crente. Quantos minutos você ora em favor do seu parente que não é crente? Essa é a vontade de Deus. Você ser missionário na sua família. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando eu aceitei a Jesus, foi diferente. Jesus disse, Varlando, agora você vai para o meio da sua família. E eu comecei a evangelizar a minha casa, evangelizar a casa da minha tia, do meu tio, do meu primo. E eu não sei quantos já aceitaram a Jesus como Salvador. E eu continuo orando, Senhor, salva os meus parentes. Salva os meus familiares, Senhor. Essa é a nossa obrigação. Ver o nosso pai salvo, ver a nossa mãe salvo, ver o nosso irmão salvo, ver o nosso tio, a nossa tia. Eu tenho uma tia que eu corri para a casa dela, porque ela era uma segunda mãe para mim. Porque quando eu nasci, eu não conseguia amamentar na minha mãe. E essa minha tia estava com um nenenzinho novo, e ela veio visitar a minha mãe, então ela foi a minha mãe de leite, como diz aquele povo antigo. E eu não sei quanto tempo eu mamei naquela irmã, naquela tia. E eu tinha um amor, um carinho muito grande para ela, mas eu não sabia. Eu fui crescendo e ninguém falou nada. Mas um dia minha mãe me contou a minha história. Meu filho, quando você nasceu, eu não conseguia amamentar você. E você mamava na tia Elisa. Ela te amamentou, os primeiros amamentados que você teve foi na sua tia. Ela amamentou você várias semanas. Então, irmão, aí eu descobri por que eu amava aquela tia mais do que as outras. Porque tinha algo dela dentro de mim. O amor, o carinho que ela dedicou para me amamentar fazia parte da minha vida. E quando você evangeliza alguém, pastor Valdemar, você está amamentando aquela criança. Quando você instrui aquele irmão novo convertido, você está amamentando aquela criança. Isto é muito importante na nossa vida. Então, irmãos, quando nós somos chamados para vir para uma consagração, nós devemos sacrificar alguma coisa para atender à vontade e à misericórdia de Deus. O relógio está correndo rapidamente, eu só tenho aí somente 9 minutos. Mas vamos aqui. Eu penso que o povo daquela cidade, irmão, quando Josué começou a rodear aquela cidade, obedecendo o que Deus mandou, por isso que eu falei aqui, muitas vezes nós queremos obedecer do nosso jeito. Josué, Deus veio e falou com ele, olha Josué, você vai rodear a cidade de Jericó. Todo dia você vai dar uma volta naquela cidade. Chama os músicos.
7 trombetas vai estar andando na frente da arca. E você vai dar uma volta, no outro dia mais uma, durante 6 dias você vai dar uma volta por dia. E no 7º dia, você vai dar 7 voltas naquela cidade. Se fosse hoje, irmão, será que o povo ia? Eu já fui ontem, pastor. Eu já fui no culto domingo. Mas está aqui de novo, terça-feira. Mas eu já vim, a semana passada eu vim terça-feira. Não, irmão, quando Deus pede é todo dia, todo dia. E nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Então, quando Josué rodeou a cidade pela primeira vez, aquele povo escutou aquela buzina tocando, e aquele povo rodeando com uma caixa nas costas, coberta, ninguém viu o que tinha lá dentro. E no 2º dia, e no 3º, e no 4º, e no 5º, e no 6º dia, e a Bíblia diz que o coração daquela cidade estava apavorado. Porque quem disse isso foi Raabe. Quando os espias chegaram lá, Raabe disse para ela, o coração do povo aqui está apavorado. O povo está com medo. Porque eles estão sabendo que o Deus de vocês já fizeram. Porque vocês atravessaram o Mar Vermelho, o pé enxuto. Vocês atravessaram o Jordão. E agora essa cidade aqui está empavorosa. Mas aquela mulher teve o privilégio de ouvir aqueles espias. E agora aqueles espias falaram com ela, olha, vai acontecer o seguinte, esse muro vai cair. Irmão, não é um muro igual o nosso, não. Não é um murozinho de lajota, ou de tijolo, ou de ferro, seja lá o que for. Ali era um muro que tinha vários metros de largura e vários metros de altura. Aquele muro não caía, não tinha como cair. Aquele muro foi implodido para dentro da terra. Deus enterrou aquele muro. E o povo passou por cima. Porque não tinha como que se caísse, ficava do mesmo tamanho. Porque a diferença entre a largura e o comprimento era muito pouco. Se tomba ele de um lado, ia ficar o muro do mesmo jeito. Mas Deus enterrou aquele muro. Mas a casa de Raabe não caiu. A casa de Raabe permaneceu lá do mesmo jeito, porque tinha uma marca naquela janela. Você tem a marca de Jesus na sua vida? O sangue de Jesus está vertendo em você? A marca de Jesus o inimigo está vendo em nós? Porque os moços disseram, olha, nós só vamos te salvar se você tiver com a marca. Aquele fio de escarlata vai ter que estar na sua janela. E tudo que você puser dentro da sua casa vai ser salvo. Então, irmão, a nossa família, como disse aqui o pastor, é em primeiro lugar, depois de Deus, é a família. E Raabe conseguiu reunir a sua família. E ele trouxe a sua família. E eles agora conseguiram sair daquele lugar. Por quê? Porque Josué mandou que os moços fossem lá e falaram, a promessa que vocês fizeram para aquela mulher, para aquela prostituta que vocês me disseram, vai lá e tira ela de lá agora. E trouxeram aquela mulher para dentro do povo de Israel. E agora aquela mulher, ela obedeceu aquela voz, obedeceu aquele mandamento, e ela conseguiu salvar-se a si mesmo e a sua casa. A cidade de Jericó foi destruída, foi queimada a fogo, os habitantes morreram todos, mas Raabe e a sua família foram salvas, porque obedeceram a Deus. E quem obedece tem vitória. E quando nós analisamos a vida de Raabe, irmãos, o tempo não dá. Para nós discorrermos aqui, eu vou dar uma pincelada, para nós entendermos o que é que eu estou falando. Porque quando a vida de Raabe começa a ser relatada, já está lá no livro de 1 Samuel. Lá no livro de 1 Samuel, você vai encontrar algo que vai falar sobre Raabe. Já havia passado muito tempo. Várias gerações já haviam passado. Mas Raabe foi reconhecida. Raabe foi admirada. Raabe foi uma mulher privilegiada. Porque Deus tirou ela lá do meio de Jericó
e salvou a vida dela e tornou ela uma mulher destacada, que nós estamos falando dela hoje, século 21. Mas ela está sendo aqui aplaudida por aquilo que ela fez para com o povo de Deus. Aquela mulher, ela obedeceu aquilo que os moços falaram. E a Bíblia diz que ela é reconhecida, porque ela casou-se e do seu casamento nasceu um filho. E aquele filho foi o avô de Davi. Raabe é tataravó de Davi. Veja onde ela chegou. Mas quando você abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 1, versículo que nós vamos ler aqui, você vai ver Raabe aparecendo aqui na genealogia de Jesus. Por que Raabe aparece aqui na genealogia de Jesus? Porque ela obedeceu a palavra dos homens de Deus. Se você quiser aparecer na história, obedeça a palavra de Deus. Nós vemos aqui, no versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. E se você começar a contar as gerações, são 42 gerações se passaram. Raabe estava na 11ª. Depois de Raabe ainda, chegou lá em Jesus. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação da Babilônia, mais 14. E desde a deportação da Babilônia para Cristo, mais 14 gerações. São 42 gerações se passaram, mas a Raabe está sendo elogiada pela sua obediência. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que nós possamos obedecer a palavra de Deus. Que nós possamos obedecer o conselho, como fez este casal. Aleluia! Este casal obedeceu o conselho do pastor. Recebeu a palavra do pastor como se fosse a palavra de Deus. Por isso eles consertaram o seu casamento. Mas se eles não ouvissem a palavra do pastor, não existia aliança hoje aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua graça. Agradeço a atenção de todos em nome de Jesus. Glórias a Deus. A minha esposa e meus filhos dizem: pai, quando o senhor começa a falar, parece que o senhor fica bravo. Não é bravo não, irmão. É amor, é sentimento de Deus da minha vida. Quando a gente fala forte, é porque a gente tem prazer de glorificar a Deus com mais força. Como eu disse aqui, como eu me apresentava os membros para o pecado, eu apresento agora para Deus. Falo forte mesmo. Glórias a Deus, porque Deus teve misericórdia de minha alma. Me salvou. E nesta noite eu quero convidar os irmãos a se colocar de pés, com toda gentileza, para que nós possamos nesta noite fazer um convite, que esse convite não é feito em qualquer lugar. As pessoas recebem muito convite lá fora. Convite para fumar, convite para beber, convite para se drogar, convite para se prostituir, convite para ir no futebol, para ir no cinema, para ir não sei aonde. Mas aqui nós queremos dar um convite para ir para o céu. Será que tem alguém ainda aqui que não aceitou a Cristo como Salvador? E nesta noite nós queremos dizer para você que Jesus morreu por você, assim como Ele morreu por nós. E se tem uma pessoa aqui nesta noite que ainda não encontrou esse caminho maravilhoso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Se tem aqui uma pessoa, sem perca de tempo, levante a sua mão. Nós queremos orar em seu favor. Um dia eu fiz isso e sou feliz. A felicidade mora no meu coração. Se tem uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, dê o sinal com sua mão, nós estaremos orando por você. Será que tem alguém que parou na caminhada? Alguém que já foi crente? Alguém que por qualquer motivo você deixou de frequentar a igreja? E nesta noite você está aqui querendo reconciliar com o Senhor, fazer um novo propósito. Se tem esta pessoa aqui que quer voltar para Jesus nesta noite, nós queremos orar por você com muita alegria. Será que temos?
Mercadoria boa não fica oferecendo muito tempo, não, irmão. Jesus é a melhor mercadoria que existe. Se não tem, nós vamos orar, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Eu estou sentindo aqui, o Espírito Santo está me comovendo, para perguntar se tem aqui nesta noite alguém que está doente. Irmãos, eu sou sincero a dizer para os irmãos, não é sempre que eu sinto isto não. Mas se você está doente e você crê que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a Bíblia diz que a oração do justo, e nós cantamos um hino que diz assim, ó, justificado estou, Cristo Jesus me livrou. Então nós somos justificados por Cristo, e por isso nós oramos. Se você crê que Jesus pode curar, e você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar, e Jesus pode curar a sua enfermidade. Jesus, Ele cura da maneira mais difícil que nós pensamos. Para Deus não tem nada impossível, para Deus tudo é possível. Glórias a Deus. Jesus, irmãos, Ele cura enfermidade no físico, Ele cura enfermidade na mente, Ele cura enfermidade psicológica. Não há enfermidade para Jesus não curar. Se você está com depressão, se você está com estresse, se você não cuidar do estresse, vai virar depressão. O relógio já mandou parar. Mas eu quero dar um pequeno testemunho aqui para os irmãos. Depois que faleceu o meu pai, passado um período, eu entrei num estresse muito grande. E quando foi um dia, eu dirigi a congregação ali na Vila Esperança. E eu desci ali na Vila Esperança e dirigi a escola dominical, dei aula. E voltei para casa. Quando eu atravessei a Morangueira, eu senti um negócio diferente. Quando eu cheguei dentro da minha casa, o rádio começou a me perturbar. O rádio começou a perturbar e eu pedi para minha esposa, desliga o rádio. Ela falou, o que você tem? Eu falei, não sei, não tem nada. Mas não estou gostando de escutar o rádio. Aí fiquei um pouquinho ali na cozinha, ela me ofereceu o café, eu disse, não vou tomar café não. Eu vou lá para o quarto. Aí fui lá para o quarto, fiquei lá deitado, pensando o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo, só que estava acontecendo alguma coisa. Eu não estava muito bem. Aí de repente ela chegou lá e disse, ó, o almoço está pronto, vem almoçar. Eu fui almoçar, o apetite desapareceu. E aí ela disse assim, eu acho que a sua pressão não está boa não. Aí eu corri ali na farmácia do Mário, ali perto da Farroupilha. Cheguei lá e disse, Mário, eu vim aqui medir minha pressão para ver como é que está. Senta aí, vamos conversar um pouco, depois eu meço. Aí ele falou, Varnando, você está sentindo o quê? Eu falei, eu não estou sentindo coisa assim doída, não tem dor, não tem nada, mas estou sentindo um negócio diferente. E a minha esposa disse que pode ser a pressão. Ele falou, então vamos dar o braço aí. Pôs o braço lá, ele mediu a pressão, 12/8. Não tem nada não. Aí eu comecei a contar a história que aconteceu, a morte do meu pai e tal, correria aqui e ali. Ele falou, você está estressadinho, você precisa se cuidar. E eu disse, então tá bom. Aí ele falou, vou te dar um remedinho aqui que é fortificante só, um estimulante. Levei aquilo para casa, meio ressabiado, tomei aquilo. Mas a coisa apertou, irmão. Apertou porque eu cheguei lá na igreja na segunda-feira e tinha os irmãos conversando lá, eles falaram que um elevador parou no meio. Irmão, parece que era eu que estava lá dentro do elevador. Me deu um negócio ruim, eu saí de perto dos irmãos lá daquela salinha, pastor Valdemar. Saí de lá porque não me senti bem. Eu falei, meu Deus, a coisa está feia pro meu lado. Aí eu fui parar no psiquiatra. Cheguei lá no psiquiatra, falei com ele, ele falou, deita aí, vamos ver o que é que você tem e tal. Me deu uns remédios ali. Durante 30 dias, tomei aquele medicamento, começou a ficar tudo bom de novo. Aí ele falou, vamos tomar mais um pouquinho. Tomei mais uma caixa daquele comprimido e louvei a Deus. Passaram de 12 anos e aí voltou aquela mesma situação. Corri lá para ele de novo. A fonte, irmão, quando é boa, você tem saudade dela. Oração e remédio não faz mal para ninguém, viu? Creia na oração, mas também procure suas necessidades através do médico, vá no médico. Então eu tomei aquilo e graças a Deus, irmãos, hoje eu estou bem, não sinto nada,
Graças a Deus a minha saúde é maravilhosa. Mas se você está sentindo algo diferente na sua vida, Jesus é o remédio. Jesus é o remédio para todos os tipos de enfermidade. Na alma, no coração, no fígado, no rim, no pulmão, no pé, na cabeça, nos braços, quer seja onde quer que seja, creia no Senhor. Conte para Jesus onde é a sua dor. Nós cantamos um corinho que diz assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Querido Deus e eterno Pai, aqui está diante da tua igreja, Senhor. Diante deste altar, Senhor, essas pessoas se chegaram, porque cada um deles tem uma necessidade, ó Pai. Eu não sei, mas o Senhor é sabedor, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e o Senhor criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, também a mulher. Pai querido, nós colocamos essas pessoas na tua presença, porque eles creem que o Senhor pode curar, que o Senhor pode mudar esta situação. Ó Pai querido, nós repreendemos agora todo espírito maligno que está perturbando estas vidas, ó Senhor. Pai querido, se for enfermidade física, o Senhor vai curar. Se for enfermidade espiritual, o Senhor vai resolver a situação, porque o Senhor conhece e vê todas as coisas, ó Pai. E por isso nós clamamos a Ti, nós Te adoramos, ó Deus, porque esse povo creu, senão eles não vinham aqui. E a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e eles creram, Senhor. Então em Teu nome nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, da planta dos pés ao alto da cabeça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Que Deus os abençoe poderosamente. Eu creio que a obediência atrai a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Minha saudosa avó costumava dizer assim: quem não obedece, padece, mas quem obedece é abençoado. Que Deus continue abençoando pastor Varlando, esse homem de Deus. Que Deus continue usando o Senhor, te dando saúde e vigor, juntamente a amada irmã Hilda e toda a sua família.